Muito bem, pessoal. Vocês sabem o que torna o colapso da civilização ocidental ou a degradação da sociedade ocidental ainda mais frustrante? É o fato de que isso aconteceu tão rapidamente que ainda temos tantas pessoas, inclusive jovens, que ainda se lembram de como os tempos eram bons. Ouçam essa jovem alemã. Olhem só, ela não é tão velha. Ela deve ter uns 30 anos. Eu estava nos meus 30 anos, em uma piscina pública em Berlim, no Lifschützbad. Com certeza alguns de vocês conhecem. Na minha infância era uma piscina tão bonita, eu adorava estar lá. E quanto mais velha eu ficava, pior aquilo se tornava. Hoje foi realmente a primeira vez que voltei lá, depois de, sei lá, vamos dizer uns 6 anos, mais ou menos. Eu não tinha voltado lá desde então. Hoje eu só fui lá por causa do meu filho, porque ele queria muito voltar lá e sim, hoje eu tive mais uma confirmação do porquê fiquei tanto tempo sem ir lá. Esse tipo de gente lá é horrível. É terrível, especialmente para mulheres. Eu simplesmente me sentei no meu cobertor com minhas roupas, porque você nem quer tirar a roupa de banho, ou tomar sol, ou entrar na água lá. É tão absurdamente lotado. Nós chegamos cedo, então ainda estava. Ela continua sendo politicamente correta e ignora o problema principal. Ela disse que a clientela é horrível. Quem são essas pessoas? O que você quer dizer com clientela? Talvez esse seja o problema. Os ocidentais conseguem ver o problema. Eles sabem o que está errado, mas não conseguem falar sobre isso. Eu já vi mulheres sendo assediadas, apalpadas, agredidas pelos suspeitos de sempre. E elas ainda dizem: são só homens. Como se um homem, como se Friedrich, Philippe ou John de Londres fosse igual a Abdul da Síria ou Muhammad do Iêmen. Como se dissessem: somos todos imigrantes. É como se um imigrante branco da Noruega ou da Suécia fosse igual a um jihadista islamista da Tunísia que quer nos decapitar, como se fosse igual. Por que as pessoas não podem falar a verdade? Por que as pessoas não dizem as coisas como são? Superlotado, estava tudo tão cheio e vocês também ficam com medo de deixar suas coisas no cobertor, porque lá roubam à beça. Mas como é triste que isso simplesmente seja só. Então esses alemães de repente viraram ladrões, assaltantes há 10 anos. A Alemanha, eu presumo, era uma sociedade segura. Se você voltar 30 anos no tempo, era provavelmente uma sociedade muito segura. Mas agora não é. O que aconteceu? É muito triste que isso tenha se tornado normal e tenhamos que viver com medo de sermos roubados. E isso é muito triste, isso é por causa de Berlim ou é assim em Berlim, na Alemanha em geral? Assim, Então ela estava sendo politicamente correta? Deixe-me ler algumas estatísticas para você. Na verdade, deixe-me mostrar para você. Eu vou realmente mostrar algumas estatísticas no final. O motivo pelo qual ela sentiu a necessidade de fazer esse vídeo é porque isso aconteceu. Olhe para isso. Olhe para a clientela sobre a qual ela estava falando. Olhe para a clientela. Você está vendo a clientela? clientela, Vocês veem a clientela, pessoal. Percebam um alemão. Algumas mulheres alemãs corajosas ainda estão de biquíni por conta própria. Vocês querem saber o que aconteceu aqui? Uma garota foi estuprada em uma piscina ao ar livre, na cidade alemã de Eichstätt. Uma grande operação policial foi iniciada. A polícia registrou os dados pessoais de vários homens africanos subsaarianos. Uma fonte contou ao jornalista Riel Dirksen. Bem, veja só, o que poderia dar errado? O que poderia dar errado? Multiculturalismo, o argumento de venda. Dizem que você vai receber médicos e engenheiros, mas o que você realmente recebe é isso. É isso que você realmente recebe. Você quer mais? Olha isso. Jovens garotas alemãs em Saigon, o oeste da Alemanha, descrevem um pesadelo diário nos ônibus públicos. Eu conheço uma mulher, ela é uma ex-muçulmana paquistanesa. Ela é uma solicitante de asilo na Alemanha. Na verdade, ela era médica na Ucrânia e então aconteceu a guerra na Ucrânia. Então, muitas mulheres paquistanesas liberais, ex-muçulmanas, ateias que estavam na Ucrânia, obviamente foram para outras partes da Europa. Então eu conheço uma em particular. E ela me contou que foi espancada, cuspiram nela por egípcios, marroquinos, sírios no transporte público porque ela parece muçulmana, mas não se veste como uma muçulmana. Teve uma mulher que foi estrangulada. Outra mulher que eu conheço, uma solicitante de asilo do Paquistão, uma solicitante de asilo genuína, ela é ateia, ex-muçulmana. Ela foi seguida por esse homem do Oriente Médio
e ela desceu do ônibus e estava andando. Eu não sei onde ela estava, mas ela estava andando e disse que no momento em que chegou a um lugar isolado, teve a sensação de que alguém estava perseguindo ela, alguém estava seguindo ela. Então ela lembra vagamente do rosto dele. Então ela lembrou vagamente do rosto do cara. E ele simplesmente se aproximou dela sorrateiramente, agarrou ela rapidamente e começou a enforcá-la. E ela pensou: não sei o que houve. Vi as fotos, ela ficou com hematomas no pescoço. E a polícia não fez nada, simplesmente não pôde agir. Acho que estão sobrecarregados. Não são só as mulheres alemãs, é todo mundo. Se você parece uma mulher muçulmana, mas se veste de forma provocativa para eles, vira alvo fácil. Se usasse hijab, ele não teria tocado nela. Então, ouça essas mulheres alemãs. O que essas alunas enfrentam indo para a escola é chocante. Nós mesmas já estivemos em situações em que pessoas alcoolizadas ameaçaram com violência alunas e alunos mais jovens. Isso acontece com frequência, por exemplo, ontem de novo. E de alguma forma você não tem saída, você não consegue escapar. Eu também já vi pessoas saindo do ônibus chorando. Não entendo por que insistem em dizer pessoas, como se você não percebesse a diferença. Mas você realmente não percebe. Eles não são seus Friedrichs. Eles não são o alemão comum, ou nem mesmo o europeu. Eu li uma manchete outro dia. Dizia que um francês encrenqueiro invadiu uma piscina alemã e todo mundo ficou tipo, claro, eles eram franceses. Eles eram franceses. Ninguém acredita nisso. Vou procurar isso depois do vídeo. Pesquisa em ginásio de Siegen revelou que alunos se sentem muito desconfortáveis no ônibus escolar devido a agressões, insultos e ameaças de adultos, algo recorrente. Nenhum deles é um caso isolado. Eu não conheço essa empresa de mídia WDR. Não sei se é progressista ou independente. Não sei o que é. Mas há tantas pessoas relatando isso. Esses não são casos isolados. Adultos. Nada disso é isolado. Algumas alunas já evitam o ônibus e vão, por exemplo, de bicicleta. Como se isso fosse salvá-las. Agora vão de bicicleta. Como permitiram isso? Como deixaram acontecer? Bicicleta. O sonho das crianças seria ter uma linha de ônibus só para elas. Olha. Veja este vídeo. Tudo isso ocorreu na Alemanha nos últimos 4 dias. Largue a faca. A polícia alemã aborda um suspeito armado com uma faca em um parquinho de Hamburgo. Seus filhos deveriam estar brincando ali. Europa. Uau! Em 10, 15 anos a sociedade passou de você poder deixar seu celular em uma mesa de café e voltar 1 hora depois e ele ainda estar lá. Para isso que vemos agora. Eles o prenderam. Não é assim que os europeus deveriam viver, mas Hamburgo é conhecida por apoiar partidos de esquerda. É a esquerda, pessoal. A culpa é da esquerda. E, obviamente, isso aconteceu apenas um dia depois. Um homem de origem turca matou 6 pessoas a tiros. E então, desculpe, mais um. No domingo à tarde, apenas 4 dias atrás, esse cara abusou sexualmente de 5 mulheres. Ele foi levado. Veja, olha aquele homem alemão. Não é alemão. Então é isso, pessoal. Essa é a Alemanha. Agora eu vou mostrar algumas estatísticas que já mostrei antes. Mas eu tenho que continuar mostrando porque, sabe, se você quer saber o quão difundido é esse problema de mulheres alemãs sendo assediadas, estupradas em grupo por homens estrangeiros, nós temos estatísticas. Todo país registrou ou divulgou dados concretos. Esses não são incidentes isolados ou anedotas. Olha só. Os alemães ainda representam 88% da população. 12% da população alemã é composta por estrangeiros. Mesmo assim, eles são responsáveis por 67% de todos os estupros em grupo. Se esses 12% não existissem, 67% dos estupros em grupo sumiriam de 1 hora para outra. Não acabariam totalmente. Por isso continuam te mostrando isso. Mostramos vídeos e fotos de centenas de homens migrantes de culturas do terceiro mundo, primitivas e cheias de desejo. Em resposta, mostram uma foto de um agressor branco. Essa é a disparidade. 88% dos alemães cometem apenas 33%. Obviamente, os homens alemães estão muito subrepresentados no quadro geral do crime. Mas quando você analisa ainda mais, porque obviamente nem todos os estrangeiros são iguais, sabe? Quando você aprofunda a análise, olha só, o quadro fica ainda mais claro. Desses 12%, menos de 2% são homens do Afeganistão ou da África.
Sim, são poucos, alguns milhares deles, talvez algumas dezenas de milhares. Ainda assim, eles são responsáveis por 34% de todos os estupros coletivos na Alemanha. Angela Merkel é responsável por isso. Ela disse: sim, nós podemos lidar com isso. Nesse processo, fez com que centenas de milhares de meninas e mulheres fossem estupradas em grupo. Olhe para a Suécia e veja o que aconteceu lá. O número de mulheres, a porcentagem de mulheres na Suécia que foram vítimas de abuso sexual estava diminuindo. E olhe para isso. Veja esse aumento acentuado. Solicitantes de asilo, homens da Suécia vindos de países muçulmanos, aumentam. E à medida que eles aumentam, o número de mulheres suecas que são vítimas de agressão sexual também aumenta. Existe uma correlação direta aí. Existe uma correlação direta. E, novamente, não é só a Suécia, não é só a Alemanha. Em todos os países que você olha, os dados são inegáveis. E nós vimos esses dados. E muita gente realmente teve que trabalhar muito, muito duro, pessoal, para conseguir colocar as mãos nesses dados. O governo, todos esses governos ocidentais, o governo alemão, o governo dinamarquês, o governo britânico, todos eles fizeram de tudo para esconder esses dados e ainda assim não conseguiram esconder. Veja só, os custos com assistência social dispararam na Alemanha. Não só na Alemanha. 47,3% dos beneficiários de assistência social são estrangeiros. Enquanto o seu Friedrich está trabalhando duro, pagando impostos, e quem está se aproveitando desses impostos? Essas pessoas. E olha, nem sequer há gratidão, é sempre a mesma coisa. Onde quer que você olhe, eles ainda te odeiam e odeiam o país onde estão. Veja esse imigrante do norte da África na Alemanha. Como você está achando aqui na Alemanha? Acho aqui bonito por causa dos estrangeiros, pessoal. É ótimo por causa dos estrangeiros. Metade do orçamento de assistência social da Alemanha está sendo destinada a estrangeiros. As mulheres e crianças estão sendo estupradas em grupo. Elas estão sendo esfaqueadas e assassinadas. E isso é ótimo por causa deles. Meu Deus. Filthy. Do estrangeiro, pessoal. Mas não com o alemão, pessoal, não. Warum nicht mit Deutschland? Alemão não é, gente, porque mais ou menos eu grito. Ah, é a polícia. A polícia alemã e os alemães chamam a polícia contra mim. Uau, eles não... Mostre suas entranhas, olha só. Povo alemão, esse é um povo tranquilo que trabalha e ganha dinheiro com esforço, sabe? E é difícil quando uma... Eles nem se preocupam em passar a imagem de, tipo, de vítimas, sabe? Tipo, ah, estamos com tanto medo. Por favor, não sejam assim. Nós deixamos nosso país para trás. Eles nem se preocupam em fazer isso. Tenho certeza de que tudo começou em 2015, quando o corpo daquele garoto sírio apareceu na praia de Macacão Vermelho. Todos ficamos comovidos e pensamos que talvez devêssemos agir. Foi um grande erro histórico. Angela Merkel deveria ser presa. Em massa, um imigrante chega à Alemanha e talvez faça besteira. Então talvez as pessoas locais também se sintam incomodadas em parte, sabe o que quero dizer? Sim, só existe uma solução para isso. Deportações em massa. Essa é a única solução humana. A repatriação dessas pessoas é indispensável. Mas isso exige muita vontade política. Você pensaria que, diante de tantas atrocidades, deveria ser relativamente mais simples. Não deveria demorar para as pessoas encontrarem a determinação necessária para expulsar essas pessoas, mas não encontramos. Na verdade, eu quero reproduzir esse vídeo novamente. Olhe para isso. Esse é o motivo pelo qual não conseguimos encontrar a vontade política necessária para deportar essas pessoas. Olhe para isso. Existe tanta autodepreciação nas sociedades ocidentais ou na cultura ocidental. Olhe para isso. Então, na França, a deputada de extrema esquerda, Clémence Guette, admitiu que o plano de substituição foi realizado. Franceses brancos, vocês já perderam a batalha racial. 1 em cada 3 franceses é de origem imigrante. Não adianta vocês continuarem se defendendo. Ela é uma francesa. Como alguém pode celebrar a própria extinção? Eu lhe digo, na verdade você é de dar pena porque essa é uma batalha que você já perdeu. Você perdeu a batalha ideológica racista.
Hoje, 1 em cada 3 franceses já tem ligação com a Índia. Olhe para isso, isto é a França. Então, guardem suas últimas propostas de lei de sobrevivência para tentar preservar os chamados franceses de origem, na verdade, franceses brancos, porque é exatamente disso que vocês estão falando. Problema, vocês não. Vocês não apoiam as pessoas que vêm da imigração. E esses idiotas ainda estão aplaudindo. E vocês ficam o tempo todo falando das suas obsessões. Esse idiota está aplaudindo. O quê? Se essas pessoas estivessem, digamos, realmente tornando seu país muito bonito, né? E antes da chegada dessas pessoas, dava para ver claramente como a França estava ruim. Ok, talvez você pudesse, talvez tivesse um argumento, talvez tivesse um bom motivo, mas a França, isso é o que está acontecendo com Paris ou com a França. Olha isso. Eles se envolvem, os franceses. Os nascidos da água. Isso se tornou um lixão do terceiro mundo. Como isso pode ser uma coisa boa? Como é possível quando essas pessoas não têm olhos, não têm? Eles não veem o que acontece com o país diante dos próprios olhos e ainda estão no parlamento. Na verdade, acabou de sair um vídeo da França. Que bom que me lembrei disso. Lembram disso? Lembram desse garoto, Luiz? Eu fiz um vídeo separado recentemente. Esse garoto de 14 anos, Luiz, foi cruelmente, brutalmente torturado por muitos dias e depois acabou sendo morto pelos suspeitos de sempre. Esse é ele. Essa é a mãe dele. Ela está dizendo que agora não é hora de luto, é hora de guerra. E aí tivemos um dos pais de Henry Novak que disse: por favor, não alimentem nenhuma divisão. Desculpe, isso não depende de você. Olha isso, esse vídeo acabou de sair. Ok, eu não vou passar o vídeo inteiro. Vou apenas te contar o que essa pessoa diz. Ela está mascarada. Acho que você reconheceria a voz dele ou talvez as autoridades conseguissem. Não, ele está usando um filtro de voz, o que é bom. Então essa pessoa está dizendo, vou só resumir o que ele falou. Ele está dizendo que já tivemos o suficiente, temos que nos levantar. Existem 300 a 400 mil agentes da lei na França. A polícia, os paramilitares, o exército. Não sei como ele chegou a esse número. Talvez ele esteja certo. Ele afirma que somos 1 milhão de pessoas prontas para nos mobilizar. Já dissemos que isso vai acontecer. Um dia desses, algo assim vai acontecer. Nós vamos ver forças paramilitares ou vamos ver forças guerrilheiras. Nós vamos vê-las. Como isso vai acontecer? O caminho já está traçado. Olha, estamos vendo o que está acontecendo. Eu vi um vídeo ontem em que, em uma praia espanhola, havia 4 ou 5 homens do norte da África deitados na praia com as calças abaixadas, se masturbando. Mulheres espanholas passam por eles e eles fazem gestos obscenos. Até quando isso vai continuar? Essas pessoas vêm de sociedades conservadoras e sabem seus limites. Jamais fariam isso diante de suas mulheres, pois sabem rapidamente as consequências. Mas eles vêm para o Ocidente e fazem isso. Isso mostra como eles veem os ocidentais. Então, existe uma maioria silenciosa de homens. Existem 6 milhões de homens brancos aptos fisicamente no Reino Unido. O número seria igual na França e na Alemanha. Não estou incentivando nada, nem dando ideias, apenas sou um estudante de história. Estou dizendo que isso não é sustentável? Um dia desses, algo assim vai acontecer. E então, o governo vai tentar reprimir essas pessoas. E todos esses países vão entrar em guerra civil porque aí eles vão melhorar. Eu te mostrei um vídeo de um britânico, ele não escondeu o rosto e disse praticamente a mesma coisa. Ele criou um site e disse: todo britânico capaz, inglês, inscreva-se. Nós vamos nos mobilizar. Não sei o que farão com isso, mas já começou. Também não sei como o governo vai reprimir. Quanto mais o governo reprimir, mais eficientes essas pessoas serão em esconder e encobrir rastros. Então, o governo, todos os nossos governos têm a escolha de reverter isso. Shabana Mahmoud está, na verdade, legalizando todo o processo de solicitação de asilo. Eles estão, na verdade, dobrando a aposta porque não se importam, não estão ouvindo o povo. Eles não se importam com o povo. Eles são guiados por suas próprias agendas, suas próprias crenças ideológicas. E eles estão tão cegos pelo seu dogma ideológico que estão dispostos a levar nossos países ao caos e à guerra civil. Eu não sei o que vai acontecer com a Austrália. Anthony Albanese representa quem destruiu a Europa. São as mesmas pessoas e ideologia. Tempos interessantes pela frente, pessoal. Tempos interessantes.